Quais os fatores que predispõem para uma infecção fúngica? Os fatores que predispõem para uma infecção fúngica estão relacionados com a baixa da imunidade. Pacientes que fazem quimioterapia para câncer, pacientes que fazem tratamentos de imunossupressão ou pacientes que são infectados pelo vírus da HIV têm essa baixa na imunidade, o que faz com que eles estejam mais suscetíveis a esse tipo de infecção. Pacientes que possuem próteses ou pacientes internados em UTIs que ficam com catéteres por grandes períodos também estão sujeitos a esse tipo de infecção. Questão 4. Mecanismo de ação da anfotericina B. Bom, antes de tudo devemos lembrar que o nome anfotericina deriva das características anfotéricas da sua estrutura. Ela tem tanto ação fungicida quanto fungistática. O mecanismo de ação é através da ligação na membrana, ligando nos esteróis, o que promove a alteração da membrana, promovendo a perca de íons de potássio. Qual o tempo médio os profissionais em saúde têm acesso aos resultados da cultura fúngica? O tempo ele é determinado pelo tipo de fungo. Enquanto alguns fungos eles podem crescer em um dia, outros podem levar semanas para isso. O crescimento do fungo em questão ele é de 2 semanas, mas já podendo ser observado seu crescimento a partir do 5º dia. O tempo estimulado que o laboratório pode dar é de 4 semanas para a Por que foi retirada a anfotericina B e substituída pelo fluconazol? A anfotericina B é um antifúngico sistêmico, geralmente de primeira escolha, para pacientes imunocomprometidos, como o James, no nosso caso, que é portador de HIV. A anfotericina B ela tem muitos efeitos adversos, efeitos sistêmicos, hematológicos e principalmente efeitos renais, então o seu uso prolongado não é indicado. No nosso caso, o médico começa com anfotericina B e alguns dias depois, James relata que está sentindo alguns sintomas, como fadiga, cefaleia, sudorese, e a temperatura dele está em 37,9. Esses sintomas podem ser da própria anfotericina B, tanto que o médico continua com a anfotericina B e com o passar dos dias, esses efeitos começam a ceder. Então, o médico continua com a anfotericina B até que os efeitos agudos do James desapareçam. Aí ele entra com fluconazol. Por que ele entra com fluconazol, Davi? Além dos efeitos adversos relatados pelo paciente e da alta nefrotoxicidade da anfotericina B, troca-se a medicação após a melhora do quadro inicial por antifúngicos azólicos, como o fluconazol, que apresenta menos efeitos hepatotóxicos e, principalmente em pacientes imunodeprimidos, é utilizado como tratamento profilático para evitar recidivas, além do custo do fluconazol ser menor que o da anfotericina B. Então agora a gente vai falar sobre o mecanismo do fluconazol. O fluconazol ele é um antifúngico que faz parte da classe dos triazóis. Ele é um dos antifúngicos hoje mais utilizados. Ele pode ser administrado tanto via oral como também via venosa. Ele tem a sua biodisponibilidade mais ou menos em torno de 100%. Ele também é um medicamento excretado pelos rins. A função do mecanismo do fluconazol é inibir a formação do ergosterol, que a partir do lanesterol pela 14-alfa-esterol, pela enzima desmetilase, uma enzima do citocromo P450. Ele acaba reduzindo a síntese do ergosterol e principal esterol da membrana plasmática dos fungos, onde altera sua permeabilidade, fazendo assim a excreção dos elementos essenciais de dentro da membrana. Tem algumas reações adversas, como dor abdominal, tem também náuseas, dor de cabeça, mas essas reações adversas são consideradas umas reações leves. Questão 5. Quais os riscos dessa administração em conjunto? Bom, ambas podem causar efeitos adversos parecidos, como dor de cabeça, náusea e vômito. Porém, a anfotericina B pode causar nefrotoxicidade, onde a perda da função renal, e hepatotoxicidade, onde a perda da função do fígado. Mas o fluconazol também causa hepatotoxicidade. Então, as duas usadas em conjunto podem potencializar muito o efeito e aumentar o efeito adverso. E quando o paciente faz uso desses medicamentos que causam hepatotoxicidade ou nefrotoxicidade, eles têm que ser acompanhados por exames.